seja muito bem-vindo a mais um Encontro dos Caminhos do Direito. Hoje eu estou aqui na Martins Fontes, o lançamento do professor Rogério Licastro, Torres de Melo. Ele tem várias obras pela RT, mas hoje a gente vai falar de maneira específica sobre os honorários advocatícios, que é o lançamento que ele está fazendo hoje aqui. E dentro desse bate-papo a gente fez uma prévia, né, para a gente iniciar a gravação. A gente vai falar da profissão do advogado, o ofício do advogado. E aí a gente vai trocando algumas ideias sobre postura, sobre atuação, sobre remuneração. E aí eu vou te perguntar, né? Qual foi o start que você falou assim, olha, eu estava no primeiro ano, eu já queria ser advogado. Ou foi no quarto ano, eu queria já iniciar o nosso bate-papo, né? Que é o caminho do direito aqui. Sim. Como que você foi parar nesse caminho da advocacia? Muito bem, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Eu acho, em primeiro lugar, nós temos que dar chance à vida. O que eu quero dizer com isso? No meu caso, eu sempre tive muito prazer com o cuidado, com a reparação, com o conserto. Quando eu era criança, as minhas lembranças mais tenras de desmontar brinquedo e remontar, de consertar coisas quebradas, ou de fazer, digamos, buscar soluções para problemas cotidianos. E, de alguma maneira, isso se projetou na minha vida profissional, porque comecei a fazer estágio no escritório, no primeiro ano da faculdade, me candidatando, e me lembro que esse escritório era um escritório de direito civil contencioso. E o que é o contencioso? É o litígio. O que busca o litígio? Resolver uma situação. Então, nesse momento, me encantei com a carreira advocatícia por conta de quê? Da possibilidade de atuar na reparação, no conserto, na solução de uma questão. E trabalhei com boas pessoas, isso é muito importante para quem está iniciando. Buscar bons estágios, buscar bons profissionais que sirvam de espelho à sua carreira. E desde então, faz 22 anos que advogo e faz 27 anos que iniciei a carreira jurídica, como estagiário à época e depois como advogado. A ideia de reparação, cura, solução, para mim é encantadora e é possível fazer isso por intermédio da advocacia bem exercida. Maravilha. Então, dentro desse contexto, né, ele que fez a graduação, mestrado e doutorado, tudo aqui na PUC de São Paulo, né? Como diz, é filho da PUC, né? Legítimo. Legítimo. Então, assim, eu quero, dentro desse contexto todo, da sua área de atuação, eminentemente civil, né? Sim. Mas também passa por uma postura, né? Seja um advogado civil ou penal ou de qualquer área de atuação, eu queria que você falasse agora um pouco da postura. Qual é no mercado de trabalho, no dia a dia, a postura, né? Não ficar levando muito na brincadeira, porque uma coisa é a graduação, outra coisa a advocacia, né? O estágio passa por aquelas festividades, aqueles jogos, um oba-oba para quem está acompanhando aí, né? Agora, quando você chega no mercado de trabalho, ele requer postura. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Vejam, a postura, ela é muito mais do que formalismo, muito mais do que solenidade. O que é a postura? É respeito em relação ao assunto que você conduz na sua profissão. A postura significa respeito, basicamente, em relação ao seu cliente, em relação ao assunto que o seu cliente te confiou para que você cuide. Então, a postura tem que ser entendida como, basicamente, zelo, cuidado, atenção. O advogado, ele não tem que se portar como, basicamente, um gestor de coisas do cliente, de negócios do cliente. Ele é um gestor de problemas, é uma espécie de médico de almas. Isso é muito importante que se saiba. Em qualquer área do direito. Então, o advogado tem, sob a sua curatela, sob o seu cuidado, o quê? Um problema de alguém, uma questão de alguém que merece uma solução. Então, o advogado tem, no exercício da sua profissão, muita responsabilidade, inclusive social, no sentido de emprestar aquele assunto ou outorgar aquele assunto o melhor de si, com os princípios éticos, morais e, sobretudo, humanos. Porque qualquer que seja o tema, pessoa jurídica, pessoa física, não importa. Em última análise, haverá ali o quê? Um ser humano com uma questão da vida, com um bem da vida, que foi colocado sob os seus cuidados. Esse drama da vida tem que ser bem tratado pelo advogado como um drama de um ser humano que confiou nesse advogado para que ele empreenda os melhores esforços para a solução. Então, a advocacia basicamente na minha percepção,
um sacerdócio, uma medicina de almas. E a técnica, basicamente, é uma ferramenta a serviço desses dois princípios. Eu acho que em qualquer área do direito, trabalhista, criminal, societária, não importa, há um tema a ser resolvido para que seja gerada paz para o seu cliente e para a parte contrária também. Aquela ideia de advogado que promove litígio, o advogado dos filmes de Hollywood, que é o sujeito, basicamente, o enviado do inferno, essa ideia é uma ideia basicamente de cinema. Isso não é real, não deve ser real. E o advogado tem uma responsabilidade moderna, contemporânea, no sentido de desmistificar essa visão errada da advocacia. A advocacia basicamente tem que ser uma promotora de soluções e não de problemas. Maravilha. Então, só pegando esse gancho, a partir de uma postura, você desenvolver a advocacia com todos esses ingredientes, vamos colocar aqui, sim. que você colocou aqui, eu queria que você me passasse, a partir dessa confiança, que quando você tem postura, quando você tem uma confiança na sua atuação, você cobra de uma maneira diferente. Então a gente chega em um outro quesito que é demasiadamente importante na advocacia espalhado aí pelo Brasil todo, né? São mais de 1.700 cursos de direito, né? A Ordem dos Advogados do Paraná entrou com uma ação no MEC para impedir que novos cursos fossem abertos. Então, assim, é algo que carece de explicação, né? Como cobrar? Se tem gente que cobra mais barato, né? Então você manter a sua postura de que o seu preço é aquele, porque você tem competência, você tem postura e você exige aquilo. Então eu queria que você me falasse um pouco desse contexto. Fernando, essa equação é a mais difícil. Qual é a equação mais difícil? Quanto eu valho? Quanto o mercado atribui a mim? E, sobretudo, quanto o cliente pagaria pelo meu serviço? A ideia admite aqui duas formas de ver. Primeira forma, uma forma basicamente mercantilista, que é uma forma que não me agrada, que é de buscar parâmetros de mercado, de tabela de honorários e tornar aquilo que você faz basicamente um serviço numa prateleira de uma loja. Tem um preço uniforme e o mercado paga o mesmo preço porque está na prateleira o serviço e é uniforme. A outra forma de cobrar, que é a que mais me apraz, é a seguinte: nós pagamos o que vale a singularidade. A singularidade tem preço. Alguns chamam de luxo, para mim não é luxo, é qualidade e singularidade. Você paga mais por algumas coisas, por alguns bens da vida, por quê? Porque esses bens da vida foram melhor desenvolvidos, têm melhores ingredientes e, sobretudo, quem os desenvolve é um melhor desenvolvedor. Qual é o profissional que oferece um produto com os melhores ingredientes, que demandou o maior volume de trabalho e, sobretudo, que gerou a maior necessidade de desenvolvimento? Quem que é esse profissional? O profissional que se preocupou com sua capacitação acadêmica, graduação de boa qualidade, especialização de boa qualidade, eventualmente um mestrado ou um doutoramento, cursos de extensão, boa literatura jurídica, importante. Esse profissional se capacitou para entregar ao mercado algo singular, algo especial. Não estou dizendo de luxo, falo de especialidade. E nós, historicamente, a humanidade paga melhor por algo que é especial, porque o especial tem a ver com qualidade e qualidade tem a ver com entrega, agregação de valor a quem está demandando o serviço. Portanto, me parece que a única forma que o advogado tem à sua disposição para tornar o seu serviço singular e, portanto, de maior qualidade e, portanto, de melhor preço, qual é? A sua formação. E a formação do advogado passa pela literatura jurídica, eletrônica ou física, não importa. A redação jurídica, a literatura jurídica, a leitura jurídica, basicamente é o elemento fomentador de um profissional singular, que se destacará do mar de profissionais que hoje existe na advocacia. Ou seja, não há como distinguir o bom advogado do advogado bem formado. São a mesma coisa. Uma coisa conduz a outra como relação de causa e efeito. Nesse aspecto, nós não podemos perder de vista o que dizia o histórico advogado Sobral Pinto. A advocacia
não é uma profissão para covardes. Nunca foi. Agora, para que não seja uma profissão para covardes, você tem que, para não se acovardar, estar bem instruído, bem formado, bem preparado para a batalha que é a vida forense. Eu posso até já te dar o arremate final aqui para você mandar um recado, né? De tudo isso que a gente falou dentro do seu livro de Honorários Advocatícios para milhares de advogados ou até mesmo aqueles que estão prestes a se aposentar, né? E volta para a advocacia, que tem juízes, tem vários profissionais que saem do serviço público e vão advogar. É verdade. Então, assim, que você desse um recado final para quem está nos assistindo. Enfim, do que você quiser falar aí, a palavra é sua para o profissional do futuro. O livro está sendo lançado em 2019, o vídeo também vai ser lançado em 2019. Mas eu queria que você deixasse um recado aí para ad eterno aí nas Vamos lá. mundiais aí. É um desafio, Fernando, porque falar de uma profissão secular, milenar, como a advocacia em alguns segundos, mas veja só, eu gosto muito da analogia da advocacia com a medicina de almas. Nós não temos obrigação, como advogados, de fornecer um resultado ao cliente. Assim como o médico não tem a obrigação de fornecer um resultado ao cliente. Nós temos como obrigação fornecer um meio, um caminho. Pode ser que esse caminho chegue a um bom termo ou não chegue a um bom termo. O que me estimula a advogar, basicamente, eu não consigo garantir o sucesso, mas uma coisa eu consigo garantir ao meu cliente: o maior nível de esforço possível rumo ao sucesso. Meu compromisso com o meu cliente é este. Eu garanto o nível máximo de esforço ao sucesso. Isso passa por vários fatores: princípios éticos, formação, o ser humano que você é, mas eu quero enfatizar um aspecto que me parece hoje desafiador: a instrução técnica do advogado. Em sala de aula, em literatura jurídica, o advogado é e será tão melhor quanto mais ele ler, quanto mais ele absorver de informação. Então eu faço um apelo e faço aqui um estímulo à classe dos advogados, aos estudantes, aos profissionais antigos, novos, não importa. Você será tão bom quanto advogado, quanto bom leitor você for, quanto bom absorvente de informações você for. Isso é fundamental. Hoje nós vivemos a era da informação rasa e rápida. Esse aspecto não é um bom aliado do advogado. O advogado tem que buscar o quê? Sensibilidade, apuro técnico, ele tem que ser um artesão no melhor dos sentidos. O que se diz aí, a advocacia tem que ser uma advocacia exercida como fosse um artesanato, no melhor dos sentidos. Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, cada solução será uma solução. Nós temos que buscar o quê? O melhor veículo possível para que a solução seja atingida. Isso passa, repito, por estudo. Me formei há 22 anos, sou estudante há 22 anos e faço um apelo a todos aqueles que militam na advocacia como estagiários, como advogados. Estudem, mantenham-se atualizados, absorvam informações. Nós seremos tão melhores quanto mais instruídos nós formos. A ideia da gourmetização tem a ver com isso. O gourmet significa basicamente o singular, o exclusivo, o bem preparado, o sofisticado, no melhor sentido do sofisticado. A advocacia, esse aspecto é uma medicina de almas e, como medicina que tem que ser exercida no detalhe, com apuro. Acho que, em poucas palavras, é isso. Então, acho que é um grande conselho aí. E vale lembrar, né? Porque a gente está na era das redes sociais, então tem muitos sites de conteúdo denso, bacana, como Conjuro, Jota, Valor. Então tem vários artigos bons, mas só que a gente se esquece de que aqueles artigos foram confeccionados, foram escritos por pessoas que mergulharam em uma obra, verticalizaram o seu conhecimento através de uma obra. Então ele, para sintetizar aquele artigo, teve que ler muito, teve que sentar muito a bunda na cadeira ali e estudar bastante. Isso tem a ver com uma frase, dá para reduzir em uma frase: entender para atender. Exatamente. Então a gente fecha essa entrevista e o lançamento da obra do Rogério aí. Agradeço muito a sua entrevista. Obrigado.
Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com, enfim, milhares e milhões de advogados aí espalhados pelo Brasil. E eu agradeço demais. Beleza? Obrigado. Valeu, obrigado. Legal.